Professor, a foto que o senhor mostra do Rio em Xangai e mostra uma cidade muito limpa, deve dar uma certa tristeza no coração descer em Cumbica, pegar a Marginal Tietê, um rio sujo, aquela autopista completamente engarrafada. Quer dizer, é muito diversa a riqueza que o senhor viu na China e mesmo a nossa riqueza paulistana. Eu acho as cidades lá mais pobres do que a brasileira, mas os recursos que têm utilizados de maneira mais inteligente, né? Se você calcula que nós temos 7 milhões de automóveis e você põe aí uns 15 mil reais por automóvel, nós temos quase 100 bilhões de reais em infraestrutura de transporte, no custo do bolso de cada cidadão, certo? Gastando gasolina, manutenção, seguro, etc., etc., para andar a 14 por hora. Entende? É um contrassenso. É um contrassenso. Então a gente tem que voltar, não ficar dizendo sempre crescer, crescer, PIB, não sei o quê, pensar o seguinte: a gente está produzindo o quê, com que objetivos, né? Essa é a diferença, deputado Adriano Diogo, do PIB e do FIB, a felicidade interna bruta. Sua pergunta, deputado. Não, eu queria, assim, mas o Brasil deu uma mudança de eixo nesses últimos 10 anos, né? Agora, dos 4 países considerados emergentes, né? A Rússia, a antiga União Soviética, que tem aquela herança de uma organização centralizada, socialista. A Índia, que é uma Babel que ninguém consegue entender direito. A China, que é o Partido Comunista, com toda aquela disciplina, né? E aquela motivação maoísta da Revolução Chinesa e tal. E tem o Brasil, que é essa coisa que também ninguém consegue entender direito para onde vai, né? Como é que você faz? Você que, por exemplo, vamos estabelecer, e nós hoje somos grandes fornecedores mundiais de commodities, né? Tanto no setor mineral, agora o advento do petróleo, o ferro, toda a reserva de Carajás lá, que é uma coisa extraordinária, agora estão descobrindo níquel. Então, o nosso destino é a produção mundial de alimentos para exportação e a produção mundial de matérias-primas e essa reserva de água doce da Amazônia e dos aquíferos subterrâneos. Como você vê o Brasil nesse modelo e a China, desses modelos mais centralizados, né? Essa falência da Europa voltando para a África, querendo saquear de novo as reservas dos árabes. Como você vê esse momento? Você está pedindo para eu ver muita coisa. Devo ser mais modesto com o seguinte. Primeiro, a China ela é muito interessante. Dizer que é disciplina, essa coisa, na realidade tem um Estado central muito pequeno e que dá grandes rumos. Decidiram eletrificar o transporte, chega de emitir dióxido de carbono e tal. Estão generalizando. Decidiram mudar o sistema do carvão, certo? Estão investindo nisso, estão investindo em centrais nucleares. Decidiram arborizar, estão arborizando generalizado, né? E estão tirando a população da miséria. Então, é uma coisa que a gente tem que passar a entender como funciona e julgar um pouco menos, né? Inclusive ver as diferenças. Agora, no caso brasileiro, eu fiz um estudo que chama Brasil Outro Patamar, que está no meu site também, que ajuda muito a entender. O Brasil tem trunfos fortíssimos, né? Porque ele tem trunfos internacionais, né? Que você mencionou, enfim, né? Nós seguramos o picolé pelo palito, como se diz, né? Estamos em posição forte em termos de negociação internacional, certo? Mas, sobretudo, nos últimos 2 anos, não é só o Bolsa Família, as infraestruturas que passaram a se dirigir para o Nordeste e o Norte do país, é a volta da ferrovia, porque tinha sido abandonada por causa das montadoras, é a volta do transporte fluvial e marítimo, né? E o resgate da capacidade de estaleiros navais, que nós já tínhamos, tudo isso foi desestruturado, né? Certo? As políticas sociais que estão se generalizando, saúde, educação, o PAC social, quando você começa a juntar esses elementos,
aumento do salário mínimo, né? O aumento do emprego, que foi muito forte, né? Você, na realidade, no Brasil, está fortalecendo muito o mercado interno e tem ao mesmo trunfo externo que você pode utilizar, mas está sendo utilizado em função da dinamização interna, entende? E essa articulação renovada não é mais um país que exporta para importar produtos de luxo, certo? Mas é um país que exporta e usa o recurso e vai usar a opressão em função da gente reduzir as desigualdades e fazer disso aqui um país mais moderno, né? O país, eu acho, ninguém tem a bola de cristal e a gente sabe o grau de situações críticas internacionais que nós atingimos, né? Mas o Brasil tem uma situação excepcional. O professor, eu queria que o senhor falasse também da economia, da criatividade, um dos seus artigos que está no seu blog, mas respondesse à pergunta do deputado Simão Pedro, que fala de propriedade intelectual. Vamos ouvir o deputado Simão Pedro, do PT. Quero cumprimentar o professor Ladislau Dober, lamentar que não posso estar aí presente na entrevista com o senhor e lhe deixar um grande abraço e dizer que o senhor sempre é bem-vindo aqui na Assembleia Legislativa e as suas ideias, o seu conhecimento é importante para o nosso público. E eu queria levantar uma questão, professor Ladislau, que é esse tema da propriedade intelectual, né? Nós estamos na era da informação, nesse debate sobre propriedade intelectual. Então, o senhor não acha que isso está se tornando um problema anacrônico por conta da internet? Por exemplo, há iniciativas de tentar criminalizar, tirar a liberdade de ações cotidianas que principalmente os jovens que usam a internet com uma capacidade impressionante fazem, estão querendo criminalizar, colocar restrições. Se esse tema da propriedade intelectual não é algo que precisa ser superado urgentemente para que a gente avance na distribuição, na socialização dos conhecimentos? Olha, eu concordo plenamente, né? Eu acho que no Brasil isso está sendo utilizado de maneira ideológica e fundamentalista, enfim, meu Deus, pirataria, né? Seja ético, enfim, compre dos oligopólios, seja ético, enfim. Francamente, eu penso da mesma maneira que quando Gutenberg inventou a imprensa, né? Os escribas que copiavam à mão a Bíblia achavam que era um subversivo, um pirata, imagino eu. O progresso veja bem, eu publiquei um artigo na Universidade da Califórnia agora, né? Lá está privatizado a publicação, eu tenho que pagar $25 para ler o meu artigo, que não me pagaram, né? E por 24 horas, né? Se eu quiser ler amanhã, de novo, né? Então, em nome dos copyrights que eles se apropriaram, né? Eu não posso ter acesso às minhas ideias e o artigo não circula. Agora, está se gerando, e é planetário, um movimento inverso, né? O MIT criou o OCW, Open Courseware. Como tem Open Source Linux, tem Open Course, curso aberto. Eles fizeram um balanço, isso foi em 2003, fizeram um balanço agora, tiveram mais de 50 milhões de textos científicos só do MIT baixados no planeta. Imagina a contribuição para o planeta. Será que algumas editoras que poderiam estar vendendo isso em papel perderam um pouco de dinheiro? Mas não se compara a vantagem de ter ciência, digamos, circulando no planeta, não é? Com um tipo de pequenas vantagens que editoras tradicionais podem ter, né? Eu pus um artigo no Le Monde Diplomatique Brasil, o professor frente à propriedade intelectual, o custo-benefício é absolutamente evidente, né? Hoje, eu, por exemplo, eu faço pesquisa. Se eu tenho uma ideia, eu tenho que poder consultar dezenas e dezenas de livros e artigos para ver sobre essa ideia quem escreveu o quê. Para eu poder articular esse conjunto e trazer uma ideia nova sobre isso. Você articular de maneira inovadora conhecimento pré-existente, isso é ciência, isso é criatividade. É soma e multiplicação. Agora você veja, por exemplo,
no início do século passado, o copyright era 14 anos depois de você produzir, né? Hoje, é 70 anos depois da morte do autor. Nós teremos livre acesso aos trabalhos do Paulo Freire a partir de 2050. Né? Isso é simplesmente um atraso centrado em certos interesses oligopolísticos, né, que está travando o acesso efetivo. Você veja que depois do MIT, que é o principal centro de pesquisa americano, a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, enfim, as grandes universidades decidiram que tudo se publica online gratuitamente, certo? A China, um ano depois do MIT, quando viu que funcionou no MIT, vejam que é a China. A China. Um ano depois, eles criaram o CORE, né, que é o sistema de informação científica online gratuita, e entraram num consórcio do OCW, né, de sistemas educacionais abertos.